Salmo 139. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Oh Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Oh Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Deus, no nosso coração, aplique a porção da palavra lida. Meus amados, quando eu vejo alguma coisa nova na área de tecnologia, porque eu gosto de tecnologia, não como alguns. Tem gente que gosta muito mais que eu, mas eu gosto e eu fico abismado. Algumas coisas que o homem consegue criar. Isso me deixa assim fascinado com a inteligência. E eu fico abismado, mas não há nada tão magnífico como a criação de um ser. Não há nada tão belo como a criação de uma criança sendo gerada no ventre de uma mulher. É algo magnífico, é algo extraordinário, é algo do qual o salmista diz assim: é sobremodo elevado, tu me formaste de forma assombrosamente maravilhosa. É algo assim extremamente incrível e superior a qualquer coisa ou qualquer invenção humana. E Deus, na sua santa bondade, no seu santo amor, Ele permite que o homem participe dessa criação extraordinária e maravilhosa de um ser, sendo gerado dentro do outro ser, com tanta complexidade, com cada detalhe individual. Cada um tem uma única íris, não há nenhuma igual à outra. Uma personalidade ímpar, incomum, maravilhosa, uma capacidade de aprender e de absorver e de ensinar e passar magnífica, uma comunicação muito maior no cérebro do ser humano, muito maior do que toda a comunicação e os fios e os cabos de fibra óptica tem pelo mundo. Um negócio magnífico. E o salmista compara isso a algo assombroso, algo extremamente maravilhoso, algo incrível. E ele diz: tal conhecimento é sobremodo elevado para mim. Então a formação é assim, a formação do ser é algo magnífico. E eu fiz questão de botar uma barriga, uma mulher, e o marido abraçando essa barriga, porque a coparticipação mínima humana do homem e da mulher na criação desse ser extraordinário e magnífico que é o ser humano. Meus amados, e talvez eu e você não tenham parado para tentar
como Deus nos fez, como Deus tem nos agraciado, como Deus tem nos formado, porque eu e você somos formados por Deus. Refletimos a glória, a imagem de Deus. A minha vida tem de ser um reflexo do esplendor maior que é Deus. E eu, como obra-prima e principal da obra de Deus, o ser humano, tenho de refletir Deus em todos os meus atos, em tudo que eu venho a fazer, em tudo como eu venho a falar, em tudo que eu venho pensar, venha agir e como eu devo amar, para que Deus possa ser glorificado em mim, na minha vida, o Deus presente que está comigo todos os dias, até a consumação do século. Porque se não fosse, irmãos, a última pitada da graça de Deus na formação dos tendões, da pele, do osso, dos órgãos, se não fosse a última pitada de Deus, o sopro de vida, a alma, nada seríamos, de nada adiantaríamos. Seríamos um ser sem vida, sem ação, sem reação, sem expressão, sem cumprir o propósito do qual Deus tem para as nossas vidas. Mas o salmista, quando ele escreve esses salmos, ele faz, eu acho que ele quis fazer de um compêndio teológico desses salmos, quando ele fala do Deus que é onisciente, o Deus que é onipotente, o Deus que é onipresente, que está em todo lugar, o Deus que é criador, que criou o ser humano. Ele quis dizer, olha, esse Deus é o nosso Deus, é o Deus que deve ser louvado, exaltado, glorificado, é o Deus do qual eu e você devemos viver, porque viemos dele e devemos viver para ele, em nome de Jesus. Mas é interessante entender que Deus é o nosso Criador. Deus é quem criou a mim e a você. E quando atentamos para o versículo 13, diz, pois tu formaste o meu interior e tu teceste no seio de minha mãe. O salmista entende isso, que ele é criatura de Deus, que ele é criado por Deus, que ele foi formado por Deus, e ele usa a expressão que Deus teceu, é uma expressão que o próprio Deus com suas mãos. Isso aí, Heitor, é verdade. Deus foi assim, com suas mãos, ele teceu você com essa pele assim, bonita e branquinha, né? Nada quanto os moreninhos e pretinhos. Também é bonito, né? Pode ter olho verde, azul, pretinho, cor de mel, marrom, é bonito, porque foi Deus que teceu como você é. Foi Deus que fez como você é. Então, a partir disso, o homem deve ter esse entendimento, que eu sou criatura de Deus, e Deus que me criou, foi Ele que me formou, não foi simplesmente a fecundação de dois óvulos que se encontraram, não, foi Deus tecendo, foi Deus que formou, foi Deus que te fez com cada detalhe, foi Deus que te fez assim como você é, alguém maravilhoso, alguém maravilhosa. Deus te fez assim. E você é criatura de Deus. Então a expressão desses salmos, inicial no versículo 13, é que eu e você somos criaturas de Deus. Então, meus irmãos, todo mundo que está aqui, ou no planeta Terra, toda a população, seja crente ou não, independente do credo, da cor, todo mundo foi criado por Deus. Todo mundo. Foi Deus que teceu você.
no ventre da sua mãe. E quando compreendemos que esse Deus é o nosso Criador, é aquele que cria a minha vida e a sua vida, Ele continua falando sobre a criação. E por causa disso Ele dá graça a Deus, porque o modo do qual Deus o fez foi um modo maravilhoso. Ele diz que não foi oculto aos olhos de Deus quando foi formado. Deus estava ali vendo, não só agindo na sua santa providência, tecendo, mas olhando cada detalhe. Como um bom pintor, que começa a pintar, e para, e observa, e vai de novo a pintar. E Deus deixou um período de 9 meses, para começar, terminar essa pintura. Porque não é terminada aí. Essa obra-prima de Deus, que é você. Então, se você sair daqui tendo esse entendimento, que Deus é o seu Criador, mas em contrapartida você é uma obra-prima de Deus, criada por Deus, onde Deus foi tecendo e pintando cada detalhe da sua vida. Isso deve gerar no meu coração e no seu coração um senso de gratidão a esse Deus. E dizer assim: graças te dou, Deus, pela minha vida. Graças te dou, Deus, por tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Graças te dou, Deus, pelo teu amor sendo revelado a mim através da minha formação. Oh, obrigado, Deus. Obrigado. Mas não só isso, o cuidado de Deus é tão grande que Deus prepara quem era o seu pai e quem era a sua mãe. Eu disse que é uma obra onde há a cooperação do ser humano. Então Deus sabia, nesse sinergismo, Ele sabia quem era o seu pai e quem era que deveria ser a sua mãe. A sua família, a família abençoada, que Deus te deu para que você pudesse cuidar e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele é e por todas as bênçãos que Deus confiou a você, que são seus filhos. Mas é interessante entender que nós não somos só criados por Deus. Nós somos moldados por Deus. E apesar de eu falar desse molde de tecer com tanta clareza, eu quero te dizer que o versículo 16, ele eleva mais essa questão de ser moldado por Deus, mas moldado por Deus com um propósito muito especial. Você não está aqui por acaso, você foi moldado por Deus com um propósito divino. E quando você lê o verso 16, diz: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus não é só o seu Criador. Deus, Ele sonhou com você. Se é que eu posso usar uma expressão como essa. Ele primeiro sonhou com você. Você não tinha nenhuma forma. Você nem existia. Nem tinha sido fecundado. Deus sonhou com você. E disse: vai ser assim. E eu vou moldar assim. Então, você pode entender que você é uma obra do sonho de Deus sendo concretizada. Deus sonhou com você. E Ele te viu, assim como um pintor ou um escultor, antes de esculpir uma pedra ou pintar o quadro, já imagina e vê antes. Então já sabe exatamente tudo o que tem de fazer e como deve moldar. Então Deus te molda
com uma finalidade, com um propósito muito especial. Ele começa a trabalhar na sua vida. E depois do nascimento, ele continua a trabalhar e moldar a sua vida e a sua existência. E tudo que acontece é Deus tentando trabalhar na sua vida e na sua existência, para que você possa entender que tem um Deus que sonhou com você e te chama e te atrai a um relacionamento pessoal com Ele. Um relacionamento extraordinário. E o salmista retrata isso a respeito do conhecimento de Deus. Ele retrata isso nos primeiros versos desses salmos. Ele retrata isso dizendo: o Senhor sabe quando me assento e quando me levanto. Ele diz assim: o Senhor me molda e quer me transformar para eu atingir a perfeição de exalar ou de refletir a imagem dele de tal forma que ele me conhece tanto e vive comigo mesmo sem eu entender e perceber. Ele sabe quando me assento e quando me levanto. Ele conhece os meus movimentos até mínimos de sentar e levantar. Ele conhece os meus pensamentos, de longe esquadrilha o meu pensar. Ele conhece minhas ações, e o verso 3 diz bem assim: esquadrilha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele conhece todas as suas ações. Ele conhece todas as suas palavras. Ele conhece todas as suas palavras. Porque Ele te formou com um propósito. O propósito de glorificá-lo. E se assim você não tem feito, não há sentido de viver. Não há sentido de existir. Não há sentido nenhum se eu não glorifico a esse Deus que me molda, me transforma com um propósito de glorificá-lo com minha vida, de uma forma especial e de uma forma abrangente, de uma forma especial com os dons e os atributos que Ele mesmo me dá, e de uma forma abrangente, algo que vai tomando uma proporção muito maior, e através de mim eu ser um canal abençoador de Deus para outras pessoas. Mas esse texto, além de ser tudo muito próximo, ele exalta o cuidado de Deus. Porque você é cuidado por Deus. Em tudo que você faz, em toda a sua vida, em toda a sua história, Deus cuida de você. E se você entender essa realidade, então quando você estiver sentindo depressão, depressão é o quê? É um sentimento que te leva a ficar triste por causa de você não conseguir alguma coisa, ou porque você está sentindo só. Você tem de lembrar que Deus cuida de você. Você não está só, Deus está com você. Ele vê o seu caminhar, Ele vê o seu levantar, Ele conhece os seus pensamentos. Quando você entende o cuidado de Deus, que Ele tem por você em toda a sua história de vida, você devia responder a esse cuidado de Deus em amor, respeito e obediência à verdade de Deus. Você devia se converter ao princípio de ler e ouvir a palavra de Deus. Você devia se converter ao princípio de obedecer os mandamentos do Senhor. E o salmista entende isso. Ele compreende essa verdade. E ele diz no versículo 17 que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Os pensamentos de Deus estão revelados na santa palavra de Deus. Então você deve entender que os pensamentos de Deus revelados é algo precioso.
e em resposta ao Deus que te criou, em resposta ao Deus que te molda, que te transforma, que te aperfeiçoa, em resposta a esse cuidado divino, você deve dizer e amar a palavra de Deus, os pensamentos de Deus. E o salmista entende isso, diz que é preciosos, ó Deus, são os teus pensamentos. É a melhor coisa, é viver segundo a sua vontade, segundo os seus princípios, segundo os seus pensamentos. Mas depois de fazer isso, resta a você levantar um clamor de gratidão a Deus, abrir a sua voz e dizer assim: Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Obrigado porque a sua bondade é muito grande sobre mim. E se eu contasse, excede os grãos de areia. Eu contaria e contaria sem jamais chegar ao fim. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor me formou. Obrigado, ó Deus, por minha família. Obrigado por meu esposo, pela minha esposa. Obrigado, ó Deus, pelos meus filhos. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor me confiou essa responsabilidade. Obrigado, ó Deus, porque no seu moldar há um propósito. E obrigado porque o Senhor me faz com que eu viva o teu propósito. Então não tem para onde eu fugir da tua presença. Me ensina e me ajuda, ó Deus, a viver a tua vontade. Obrigado, ó Deus, pelo seu cuidado. E obrigado, ó Deus, pela tua bênção. Se eu contar o quanto Deus tem feito por mim, o salmista está dizendo, eu irei contar, sem jamais chegar ao fim. O fato de você estar aqui hoje, o fato de você ter uma casa para dormir, o fato de você ter uma cama boa ou ruim, o fato de você ter uma comida para comer, você está muito privilegiado, mais do que muitos. Então o seu coração deve verter em gratidão a esse Deus que é Pai, mas é um Pai da perfeição, é um Pai extraordinário, que te criou, te molda e cuida de você, para que você possa experimentar o maior presente de Deus, e a maior revelação de Deus, que é a vida de Jesus Cristo, que é o amor de de Deus demonstrado na cruz, através de Jesus Cristo. E diante dessa dádiva, dessa bênção, você devia se dizer assim: Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado porque o Senhor morreu no meu lugar. Obrigado porque no Senhor há perdão para os meus pecados. Obrigado porque em Ti há salvação. Obrigado porque no Senhor, o Senhor pode mudar todos os meus temores. O Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Obrigado porque no Senhor há vitória. Obrigado, Deus, pela Sua maior expressão de amor, que é Jesus Cristo. E você que é também uma expressão do amor, do cuidado de Deus e da bondade de Deus, não tem reconhecido isso? Então, preste atenção no amor de Deus exposto na cruz. Preste atenção nisso, e que isso possa ser extremamente suficiente para você se render a esse Deus em gratidão, em amar a verdade de Deus, os pensamentos de Deus e viver, e em agradecer a Deus por tudo, inclusive pela sua formação e por Jesus Cristo em sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.